Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje nós vamos conversar a respeito do Hobbes, do estado de natureza e o nascimento do Estado moderno. O Hobbes, Thomas Hobbes, ele é um filósofo inglês que nasceu em 1588 e viveu até 1679 e é um dos principais, ou dos precursores filósofos que se debruçaram sobre a ciência política e as questões atinentes à formação do Estado e à legitimidade do Estado. Nessa época, aqui no século XVI, XVII, começou a surgir essa ideia de procurar uma fundamentação para justificar por que deveria haver um poder soberano e por que se justificava um Estado. Então, esse é um dos primeiros, ou dos filósofos precursores que se debruçou sobre essa ideia de Estado, contrato social, Estado de natureza, são conceitos característicos também desses estudos aqui, tanto ele quanto depois o Locke, que vem contradizer e rebater algumas colocações do Hobbes, e também conceito de soberania. Então, esse é um filósofo fundamental para o pensamento contemporâneo a respeito da política e do liberalismo. Então, primeiro eu vou ver um trecho de uma obra que se chama De Civil, do Cidadão. Só para apresentar para vocês, provavelmente vocês já ouviram falar no Hobbes, ou em algumas citações do Hobbes. Depois a gente vai estudar o Estado de Natureza, o estado de natureza, força e fraude como virtudes cardeais. Isso a gente vai fazer numa obra que é o Leviatã. Então, o De Cive é esse, e o Leviatã é uma versão que eu tenho, que é uma versão da coleção Os Pensadores, que é uma versão muito popular, uma tradução razoável, e está disponível por um preço bom, em português também, aqui no Brasil. Então, depois a gente vai ver alguns capítulos. Eu pincei alguns trechos do Leviatã, tá? Do capítulo 13, em que ele vai falar sobre, que o Hobbes vai falar sobre o estado de natureza. Tá? E além do capítulo 13, em que o Hobbes fala do estado de natureza, nós vamos ver também um trecho do capítulo 17, em que o Hobbes vai propor essa ideia de um estado civil, do conceito de soberania e de contrato social. Então, pincei alguns trechos e vou apresentar essas ideias fundamentais no Hobbes. Primeiro, né, vocês já devem ter ouvido falar nessa frase que é: o homem é o lobo do homem. Muitas vezes essa frase é atribuída ao Hobbes e, na realidade, ela é uma frase de um dramaturgo romano, Plauto, que viveu de 254 a 184 a.C., mas é uma frase que se tornou assim famosa em razão do Hobbes, né? E a teoria dele é muito representada nessa expressão, né? O homem é o lobo do homem, né? A ideia dele é essa ideia precursora do liberalismo é exatamente isso. O homem é inimigo do outro homem. Então, no De Cive, que é essa obra que eu mencionei para vocês, né? No De Cive, o Hobbes vai propor numa epístola que ele faz, numa carta que ele faz dedicando ao conde Guilherme de Devonshire, exatamente, né, ele vai retomar esse conceito do dramaturgo romano e vai propor como exatamente algo que representa o pensamento, sintetiza o pensamento dele. Diz ele no De Cive: há dois ditados igualmente verdadeiros. O homem é um Deus para o homem. O outro, o homem é um lobo para o homem. O primeiro é correto se comparamos entre si os cidadãos. Então, se a gente for pensar os cidadãos, né, e as oportunidades que eles têm de fazer caridade, se auxiliar mutuamente, talvez o homem, nesse caso, em termos de ajuda ao próximo, seja um Deus para o outro homem. Só que, diz ele, o segundo, se compararmos às cidades. O primeiro aproxima-nos da semelhança com Deus pela justiça e a caridade, que são as virtudes da paz. O segundo faz até mesmo com que os bons cidadãos, à vista da maldade dos outros,
recorram às virtudes da guerra, isto é, a violência e a intriga, como animais ferozes, se quiserem ter segurança. Ou seja, mesmo pessoas boas, diante das atrocidades que os outros cidadãos, as outras pessoas podem fazer, podem apelar a essas virtudes da guerra, que são características, né, de animais ferozes, do lobo, né? Na verdade, para nós, violência e intriga seriam vícios. Mas se o outro é o teu inimigo, só isso pode fazer com que você mantenha a tua integridade física e a tua segurança. E embora os homens, por instinto, atirem essas coisas à face uns dos outros, encontrando seus defeitos na pessoa dos outros, como quem vê no espelho a esquerda do lado direito e a direita do lado esquerdo, contudo, o direito natural, que deriva da necessidade da própria conservação, não condena isso como vício, ou seja, o homem, segundo Hobbes, nessa condição em que ele não tem a sua segurança e a paz garantida, ele vai se valer da intriga e da violência para preservar. E de acordo com o que ele considera a lei da natureza, essa natureza que é completamente desprovida de um valor ético, no caso, né, é simplesmente a lei da sobrevivência, é a natureza do lobo, não a natureza do homem, na verdade, né? Seria uma natureza de racionalidade e de sensatez, mas na visão de Hobbes, uma natureza de autopreservação e de violência, e ele está livre das amarras éticas e nessa situação a violência e a intriga podem ser consideradas virtudes, porque fazem com que a pessoa preserve a sua própria existência. E segundo ele, segundo essa condição natural e essa lei na condição natural, que é da máxima liberdade, isso não poderia ser considerado um vício, segundo Hobbes, né? Bom, o que é o estado de natureza, né? Essa condição em que ele refere nessa epístola, que é a condição em que o homem é o lobo do homem. O que é esse estado de natureza? O Hobbes vai estudar o estado de natureza, então no Leviatã, capítulo 13. Tem outras obras também, mas esse é o trecho clássico, assim, é o capítulo clássico em que o Hobbes estuda o que seja estado de natureza. O capítulo 13 diz da condição natural da humanidade relativamente à sua felicidade e miséria. A natureza, diz o Hobbes, fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que qualquer pessoa possa, com base nela, reclamar qualquer benefício a que outro não possa também aspirar, tal como ele. Porque, quanto à força corporal, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte, quer por secreta maquinação, quer aliando-se com outros que se encontrem ameaçados pelo mesmo perigo. Ou seja, o Hobbes está dizendo o seguinte: os homens, eles têm algumas diferenças. Naturalmente falando, eles podem ter algumas diferenças. Alguns ser um pouco mais forte, alguns ser um pouco mais fraco, um ser um pouco mais inteligente, outro menos inteligente. E isso poderia diferenciar de alguma forma os homens. Mas, em realidade, nenhuma dessas diferenças é tão grande, que faça com que ele consiga se impor diante dos demais homens. Se vocês pensarem, se ele conseguisse se impor diante dos demais homens, ele seria o soberano. Contudo, essas pequenas diferenças que nós temos uns em relação aos outros não são suficientes para se impor. Porque que nem ele diz aqui, né? Quando, mesmo que houvesse alguém mais forte, ainda assim, se os que fossem oprimidos por ele se juntassem, poderiam subjulgá-lo. Então, os homens, eles têm algumas diferenças, mas não são suficientes para fazer com que apenas um deles se imponha diante dos demais. Outro ponto interessante, se vocês pensarem, nós estamos falando aqui no século XVI, né, século XVII, os homens aqui, eles não eram considerados iguais. Se você vai ver a obra do Locke, por exemplo, os dois tratados sobre governo civil, o primeiro tratado é exatamente buscando demonstrar que o que era preconizado por alguns, que era um direito divino a governar, em virtude de um sangue nobre que a pessoa tinha
que descendia diretamente da linhagem de Adão, vai passar o tratado inteiro, o primeiro tratado, tentando demonstrar que não existe este direito divino de governança por alguns que descendem de uma linhagem nobre. Na verdade, para o Locke, os homens são naturalmente livres e iguais em liberdade. Da mesma forma, se vocês forem ver, né, aqui já começa essa semente de liberalismo, na medida em que, para o Hobbes, ele mostra em que pese naturalmente os homens poderem ter alguma diferença, seja de força, seja de inteligência, de astúcia, nenhuma dessas diferenças que se apresentam entre os seres humanos são suficientes para fazer deles sujeitos diferentes. Talvez aqui a melhor expressão não fosse pessoa, mas as diferenças não transformam esse sujeito em alguém que consegue se sobrepor e sobrejulgar os demais. Mesmo os outros sendo mais fracos, mesmo os outros sendo menos astutos, se eles se unirem, eles conseguem sobrepujá-lo. Então, nessa circunstância, o homem está numa condição natural de igualdade, né, segundo Hobbes. Igualdade em que qualquer homem está diante dos demais homens sem que esses o sobrejulguem e sem que ele consiga sobrejulgar alguém. Desta igualdade, né, então vejam, aqui se a gente fala, né, em liberdade e igualdade, ele está trazendo assim, né, primeiro, uma igualdade natural e vai resultar uma liberdade natural nesse estado de natureza. Então, são dois valores que são considerados fundamentais para a sociedade moderna, né? Até para os nossos dias de hoje, é a questão da igualdade e da liberdade. Então, aqui nós estamos falando exatamente do surgimento, da fundamentação desses valores como valores políticos. Segue ele aqui, ó. Desta igualdade quanto à capacidade, deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Então aqui primeiro, né, esse conceito de igualdade que ele traz aqui, salvo o melhor juízo, é um conceito de igualdade não ético, né? Não é um conceito de igualdade em termos de dignidade, nem de respeito. É um conceito de igualdade em termos de capacidade física mesmo. Então, diz assim, ó, fisicamente os homens são iguais, não são suficientemente diferentes para sobrejulgar o outro. Então, eles são naturalmente iguais. Considerar isso que não é um conceito ético, mas é um conceito quase biológico. Não é um conceito talvez nem político, mas é um conceito de igualdade antes do político. Por que antes do político? Se não há uma esfera política, se não há um Estado, é cada um por si. E aí, se é cada um por si, não tem ninguém que consiga se impor diante dos demais. Nesse sentido, os homens são iguais. Seguindo aqui, portanto, se dois homens desejam a mesma coisa e ao mesmo tempo, que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos. Então, se nós somos naturalmente iguais, não em dignidade, nem em respeito, mas em capacidades físicas de se impor diante dos demais, e se há mais de um, né, se há eu e há ele e há você, né, se há mais pessoas e essas pessoas desejam todas a mesma coisa, ninguém consegue se impor diante das demais, ainda que eu consiga me impor diante dele e de você. Se vocês dois se juntarem, podem me sobrepujar, podem me derrotar, logo ninguém consegue se salvaguardar diante da violência dos demais. Segue o Hobbes aqui, né? Essa situação que ele está pintando aqui no estado de natureza. E no caminho para o seu fim, que é principalmente sua conservação e as reses apenas o seu deleite, esforçam-se para se destruir ou subjugar um ao outro, e disto se segue que, quando o invasor nada mais tem a recear do que o poder de um único outro homem, se alguém planta, semeia, constrói ou possui um lugar conveniente, é provavelmente de esperar que outros venham preparados com forças conjugadas para desapossá-lo e privá-lo, não apenas do fruto do seu trabalho, mas também de sua vida e de sua liberdade. Por sua vez, o invasor ficará no mesmo perigo em relação aos demais. Ou seja, se somos todos iguais em capacidade e tentamos e podemos, né, todos querermos as mesmas coisas, ainda que seja o trabalho ou os bens da outra pessoa,
estaremos sempre em risco, porque ainda que alguém mais forte consiga conquistar algo, seja pelo trabalho, seja pelo desapossamento de outra pessoa, seja por se apropriar das posses da outra pessoa, o que vai acontecer? Os outros podem se juntar, ir lá e tomar. Então, na ausência de um Estado, na ausência de alguém que possa, até eu diria, né, na ausência de um homem mais poderoso que os demais, estamos em pé de igualdade, mas nessa situação de igualdade, eu diria biológica, ou igualdade de capacidades físicas, não tem ninguém que consegue se impor. E se nós quisermos a mesma coisa, estaremos sempre sob o risco de outras pessoas tentarem nos privar daquilo que a gente quer. Bom, segue o Hobbes aqui no Estado de Natureza. E contra esta desconfiança de uns em relação aos outros, nenhuma maneira de se garantir é tão razoável como a antecipação, isto é, pela força ou pela astúcia. Subjugar as pessoas de todos os homens que puder durante o tempo necessário para chegar ao momento em que não veja qualquer outro poder suficientemente grande para ameaçá-lo. E isto não é mais do que a própria conservação exige, conforme é geralmente admitido. Então, por isso que no estado de natureza que a gente está vendo, né, os homens são os lobos dos homens e não há uma regra ética que proíba de você fazer tudo que está ao seu alcance para buscar de se preservar. Por isso que a ética ainda não é um valor para o Hobbes, porque para ele, nessa condição em que existe só uma igualdade de capacidade e a pessoa busca, em razão do medo, preservar a sua própria existência, aquilo que ela possui, os bens que tornam a vida aprazível, diz o Hobbes em outras passagens, é tudo válido para esse fim, é tudo válido. Você pode matar, você pode pegar o corpo da outra pessoa, você pode, aquilo que você conseguir fazer, tiver ao seu alcance, você pode fazer nessa condição. Essa é uma distinção que eu faço muitas vezes no começo das minhas aulas, quando eu começo em introdução ao estudo de direito ou filosofia, né, propor alguns valores, e muitas vezes os alunos me objetam com questões, né, do tipo, eu pergunto, né, você pode matar alguém? A questão de poder matar ou não poder matar é uma questão de capacidade física. O que é interessante se perguntar em termos jurídicos, políticos e éticos é se você deve matar alguém. E nesse caso, aí você não deveria. Mesmo que você tenha as capacidades físicas para fazer isso, você não deveria. Se a gente for pensar também num filósofo que há pouco eu mencionei, o Kelsen, se a gente for pensar no Hans Kelsen, que escreveu a Teoria Pura do Direito, ele faz aquela distinção entre ontologia, que é o ser, e a deontologia, que é o dever ser. Eu não vou me aprofundar nesse tema, mas parece, se a gente for usar essas categorias do Kelsen, que essa descrição da liberdade e da igualdade que o Hobbes propõe no estado de natureza diz respeito a uma ontologia, aquelas coisas que são, segundo a descrição que o Hobbes faz, né? É uma descrição assim das capacidades humanas, não uma descrição das capacidades racionais ou éticas do ser humano, ou jurídicas do ser humano. Tá? Então, seguindo aqui, com isto se torna manifesto que, durante o tempo em que os homens vivem sem um poder capaz de manter a todos em respeito, eles se encontram naquela condição a que se chama guerra. É uma guerra que é de todos os homens contra todos os homens. Então, essa expressão é acunhada por Hobbes, né? Essa é a expressão própria do Hobbes, de autoria do Hobbes, que é, né, o estado de natureza é um estado de guerra, em que é uma guerra de todos os homens contra todos os homens. E por isso ela se aproxima muito daquela expressão mais famosa, que o Hobbes tornou famosa em razão daquela epístola que eu falei para vocês, né, que o homem é lobo do homem, que é a expressão do Plutarco, dramaturgo romano. Segue o Hobbes aqui, no Leviatã, capítulo 13, dizendo: portanto, tudo aquilo que é válido para um tempo de guerra em que todo homem é inimigo de todo homem, o mesmo é válido também para um tempo durante o qual os homens vivem sem outra segurança, senão a que lhes pode ser oferecida por sua própria força e sua própria invenção. Numa tal situação, não há lugar para a indústria, pois o seu fruto é incerto. Consequentemente, não há cultivo da terra, nem navegação, nem uso das mercadorias que podem ser importadas pelo mar.
Não há construções confortáveis, nem instrumentos para mover e remover as coisas que precisam de grande força. Não há conhecimento da face da terra, nem cômputo do tempo, nem artes, nem letras. Não há sociedade e, o que é pior de tudo, um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Então, resumindo, nessa situação de máxima liberdade, em que você tem um direito, liberdade, inclusive, de tomar para si a vida e o corpo dos outros homens e tudo o que lhes pertence, é só uma questão de capacidade física, de força e de astúcia. Não há regras e balizas morais e éticas que norteiem o seu comportamento, a sua consciência. Você, ao mesmo tempo que tem a máxima liberdade, vive numa condição em que a vida do homem, diz o Hobbes, é uma vida solitária, pobre, sórdida e embrutecida e curta. Porque você não pode desenvolver nem indústria, nem navegação, nem importação, nem economia. Você vive nessa situação solitária, de máxima liberdade, mas que faz com que você viva nesse constante medo de perder a vida e as coisas que a tornam ela aprazível. Então, em virtude disso, desse medo que você e dessa condição insatisfatória, os homens procuram um poder que se imponha diante de todos os homens e seja capaz de garantir condições para que você não seja mais ameaçado pelos outros homens. Então, se você encontra mecanismos para construir algo que lhe dê mais segurança do que não a própria que você pode oferecer a si mesmo, pela sua força ou pela sua invenção, nessa condição você começa a pensar assim, mas será que eu não poderia estar numa condição melhor? Nessa condição eu sou livre, né? Mas será que eu não conseguiria uma condição melhor? Sou completamente livre. É uma liberdade no sentido de que a única coisa que restringe a liberdade no estado de natureza hobbesiano é a tua capacidade, né, de sobrejugar os demais, de vencer os demais. Bom, vou dar seguimento aqui. Diz o Hobbes ainda, no Estado de Natureza, capítulo 3 do Leviatã: desta guerra de todos os homens contra todos os homens, também isto é consequência, que nada pode ser injusto. Então não há ética no Estado de Natureza hobbesiano, né? O que vale é essa lei da natureza. Não é uma lei natural, aqui nós podemos distinguir, né? Uma lei natural é uma lei da sensatez, da razão humana. A lei natural é a lei da razão humana ou da sensatez humana. É a tradição do Tomás de Aquino, do Aristóteles, do justo natural, e do John Finnes nos dias de hoje, né? Então é uma lei que busca a sensatez. Mas aqui ele está falando que a gente deveria chamar não de lei natural, mas lei da natureza. Tem um livro que eu já citei em outros vídeos, que é Amartya Sen, a ideia de justiça, que ele diz, né? A lei da natureza, não a lei natural, de novo, né? A lei da natureza, de que o peixe maior come o peixe menor. É mais ou menos essa ideia. O mais forte sobrejuga o mais fraco, ou o mais astuto sobrejuga o menos astuto. Então, nada pode ser injusto nessa condição, porque se você for muito ético, a pessoa astuta e ardilosa vai te sobrejugar. Então, enfim, para buscar a tua existência, ou melhor, para buscar a tua sobrevivência, não há barreiras morais, diz o Hobbes. Segue ele aqui. As noções de bem e de mal, de justiça e injustiça, não podem ter lugar aí. Onde não há poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há justiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. Eu adoro essa passagem aqui, porque eu estudo as virtudes cardeais, né? A justiça, a temperança, a coragem e a prudência. E o que ele diz aqui são duas as virtudes cardeais na guerra. Não são nem a justiça, nem a temperança, nem a coragem, nem a prudência, mas são a força e a fraude, né? Então, quanto mais fraudulento e mais forte, mais premente, mais se impor você for, mais virtuoso você será nesse estado de guerra de todos contra todos. Segue ele.
A justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo ou do espírito. Se assim fosse, poderiam existir num homem que estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que seus sentidos e paixões. São qualidades que pertencem aos homens em sociedade, não na solidão. Outra consequência da mesma condição é que não há propriedade nem domínio, nem distinção entre o meu e o teu. Só pertence a cada homem aquilo que ele é capaz de conseguir, e apenas enquanto for capaz de conservá-lo. É, pois, esta a miserável condição em que o homem realmente se encontra por obra da simples natureza, embora com uma possibilidade de escapar a ela, que em parte reside nas paixões e em parte em sua razão. Em parte nas paixões, no sentido de que, nessa condição de máxima liberdade em que todos são inimigos de todos, a pessoa está sempre com medo de perder a própria vida e aquilo que a torna aprazível, né? Sempre está com medo de que alguém o sobrejugue. Logo, em razão do medo, dessa paixão, né? O medo, aqui paixão quer dizer emoção, em virtude da pessoa estar num constante medo, ele é movido a usar a sua razão, por isso que aqui a razão ela é instrumental, se vocês forem ver, porque a pessoa, em virtude do medo, deve usar a sua razão para maquinar, para engenhar, para pensar formas de escapar dessa situação de solidão e de violência, em que a vida, que nem ele diz, é embrutecida. Então, em virtude do medo, a pessoa é levada a procurar uma saída. E o que encontra a saída é a razão. No capítulo 13 ainda, o Hobbes diz o seguinte: as paixões que fazem os homens tender para a paz são medo da morte e o desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável, né? Então, aqui já mostra exatamente o que eu estava falando, né? A pessoa, em virtude da emoção, é movido a sair daquela situação. E a esperança de consegui-las através do trabalho. E a razão sugere adequadas normas de paz em torno das quais os homens podem chegar a acordo. Essas normas são aquelas a que, por outro lado, se chama leis de natureza, das quais falarei mais particularmente nos 2 capítulos seguintes. Então, agora ele vai começar nos 2 capítulos. Se vocês pensarem nessa condição de máxima liberdade, em que você tem direito até ao corpo do outro homem e a tudo que ele possui, você está numa condição de constante medo, de morte, né? E de perder aquelas coisas que tornam a vida aprazível. E tem a esperança de, através do engenho da sua razão, encontrar formas de escapar dessa condição. Então a razão serve como um instrumento para sair daquela condição. Mesmo que você tenha que abrir mão da liberdade em troca de tornar a tua vida um pouco mais tranquila, mais pacífica, se afastar do medo, isso passa a valer a pena. Então você começa a calcular como é que você vai fazer para sair dessa condição. Agora, depois disso, o Hobbes ele vai falar sobre as leis da natureza. Em resumo, ele propõe nas leis da natureza, capítulo 14 do Leviatã, tá? Ele propõe nas leis da natureza que elas se baseiam num princípio que é: faz pelo outro aquilo que você gostaria que ele fizesse por você. Em virtude do medo, a gente escolhe sair dessa situação muito bruta do estado de natureza, e a razão escolhe alternativas. E a gente encontra dentro da razão essas proposições, né, no sentido de que, por exemplo, se a gente fizer pelo outro aquilo que a gente gostaria que ele fizesse por nós, e houvesse um poder capaz de sobrepujar e se colocar acima dos demais seres humanos, fazendo com que todos pudessem gozar de alguma segurança, de alguma garantia de não serem atacados, talvez valesse a pena abrir mão de alguma parcela da nossa liberdade para que a gente não viva naquela situação embrutecida. Então, no capítulo 17 surge o Leviatã. E o Leviatã surge nesse sentido de ser uma forma de sair da condição de guerra através da garantia das leis da natureza pela espada. A ideia é que, como há um poder dotado de coerção, um poder soberano que consegue se impor sobre os demais seres humanos, aquilo que não há no estado de natureza, que é um ser humano que consegue sobrepujar os demais, aqui, por convenção, por acordo,
né, cedendo parte da tua liberdade, desde que todos os cidadãos cedam parcela da sua liberdade para o soberano, e o soberano, a partir desse contrato social, consiga sobrepujar cada um dos indivíduos que integram a comunidade política e fazer com que e garantir a defesa da vida de cada um e das coisas que a tornam aprazível, se torna racional você abrir mão dessa liberdade total que você teria. E por isso que o soberano tem a espada, né, que é exatamente essa, a partir da soberania, essa força que possibilita que ele garanta a ordem na sociedade. E aí, a partir disso, ou seja, a partir do direito e da garantia, do direito objetivo e da garantia mediante a coerção, o uso da espada, dessas condições mínimas políticas para que cada um possa gozar da sua vida sem o temor da agressão dos demais cidadãos, aí, a partir daí, você começa a criar condições também para viver eticamente, para desenvolver as virtudes éticas e a justiça, segundo Hobbes, numa comunidade política. Porque na ausência desse poder supremo, desse poder soberano, cada um faz aquilo que quer, ou melhor, cada um faz aquilo que está ao seu alcance para garantir os seus interesses e alcançar os seus fins, mesmo que para isso tenha que matar os demais. Contudo, se tem um soberano que garante a segurança, isso não é mais possível. E aí você possui condições para desenvolver não mais a fraude e a violência como virtudes cardeais, mas aí você consegue desenvolver virtudes éticas, amor ao próximo e características éticas, assim, virtudes éticas mesmo, né? Então, a partir dessa garantia da coerção, você consegue desenvolver as virtudes éticas na sociedade e se transformar num cidadão. É interessante que aqui à direita eu estou colocando a capa do Leviatã. E essa capa, reza a lenda, foi pedida pelo próprio Thomas Hobbes, quando ele escreveu o Leviatã, foi publicar, ele mesmo desenhou essa capa, ou propôs o desenho e encomendou para um desenhista. Então, se vocês forem ver acima aqui, há um rei, e ele é composto, está um pouco distante aqui para nós, mas depois, se vocês puderem pegar na internet, talvez consigam enxergar, dependendo do tamanho da tela, né? Mas ele é composto por diversos cidadãozinhos ali. Esse rei que surge é o Leviatã, né? Mas ele é o poder, ele é o soberano e ele é composto por diversos cidadãozinhos, né? Sobre essa parcela da liberdade de diversos cidadãozinhos. E o Hobbes, ele se caracteriza pelo um poder totalitário. Então, ao mesmo tempo que ele tem a coroa ali, e ele é o rei, se vocês forem ver, ele segura em uma das suas mãos um cetro que é associado à religião, no caso. Na outra mão, ele segura uma espada. Então é a coerção, é a força mesmo, né? Que vai garantir, em virtude da soberania, ele ostenta a coerção, a força legitimamente, mas ela deve ser usada para garantir a paz e a segurança dos seus súditos. Embaixo tem uma cidade ali, né? Tem colinas e uma cidade. Aí se vocês forem olhar, né, na coluna da direita, a coluna do cetro, tem uma igreja. Na coluna da esquerda tem um castelo. Na coluna da direita tem um chapéu daqueles, eu não sei como é que se chama, mas que personalidades religiosas usam, né? Católicas. À esquerda, uma coroa. À direita, raios divinos ali, de punição divina, né? À esquerda, um canhão. À direita, nós temos forcados ali. Tem umas inscrições que agora não são legíveis pelo tamanho. À esquerda, nós temos armas. Então, é o poder político e o poder eclesiástico, né? As duas coisas associadas. À direita, tem uma reunião de religiosos. À esquerda, tem a cavalaria e a guerra, né? Então, é a associação do poder civil e o poder religioso. Até se vocês forem ler ali, ó, Leviatã, ou da matéria, da forma e do poder de um Estado eclesiástico e civil. Essa gravura, ela diz respeito diretamente à ideia do Hobbes, assim, né? Aqui já não é mais o estado de natureza, mas já é o surgimento desse Leviatã, que é o Estado.
O estado de natureza é uma condição, né? Que para o Hobbes é uma condição histórica. Eu não coloquei a citação, mas o Hobbes, uma das coisas, quando eu li o Hobbes no Leviatã, me admirou, que eu sempre tive esses autores contratualistas como essa condição contratual de uma situação hipotética. E essa condição de natureza, assim, esse estado de natureza, também uma condição hipotética, né? Por exemplo, o contrato, na teoria do John Rawls, é um contrato, esse de John Rawls é um contrato social hipotético, não é um contrato que historicamente foi realizado. Já no Hobbes, aqui no Thomas Hobbes, esse contrato, ele historicamente é realizado, ele pressupõe isso, porque ele dá exemplos empíricos, né? Ele diz assim, pô, se você duvida que exista esse estado de natureza, de guerra de todos contra todos, que eu estou mencionando aqui, veja nas Américas lá, os índios americanos vivem assim, ele diz, né? Vejam, nós estamos falando aqui do século XVI, XVII, ele já havia sido descobertas as Américas, então ele olhava aquilo como um dado de realidade, assim, ó, os índios vivem numa condição natural de guerra de todos contra todos. Quem consegue se apossar das coisas é aquele que se torna, né, detentor delas. Não dá para nem dizer direito de propriedade, porque não há direito de propriedade, só há força e a astúcia no estado de natureza. Bom, seguindo, ocorre com a transferência das vontades a um homem ou uma assembleia, diz o Hobbes. Então, cada cidadão deve transferir parte da sua vontade e da sua liberdade para um homem soberano ou para uma assembleia, tá? Para reduzir as diversas vontades a uma única só. Então, por isso que o Leviatã é formado daquelas diversas vontadezinhas lá. O fim último, a causa final e o desígnio dos homens que amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros, ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos, sob a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com a sua própria conservação e com a vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é consequência necessária, conforme se mostrou, das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os, por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis de natureza que foram expostas no capítulo 14º e 15º. A única maneira de instituir um tal poder comum, então aqui é a certidão de nascimento do Estado, né? Quando é que nasce o Estado e o poder soberano? É aqui, no capítulo 17, nesse trecho aqui que ele vai mostrar, né? Ele acabou de falar por que devemos sair do estado de natureza e agora vai dizer por que os homens saem do estado de natureza e agora vai dizer, né, como isso pode ser resolvido. Diz ele, a única maneira de instituir um tal poder comum capaz de defendê-los das invasões dos estrangeiros e das injúrias uns dos outros, garantindo-lhes assim uma segurança suficiente para que, mediante seu próprio labor e graças aos frutos da terra, possam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir toda a sua força e poder a um homem ou a uma assembleia de homens, que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. O que equivale a dizer designar um homem ou uma assembleia de homens como representante de suas pessoas, considerando-se e reconhecendo-se cada um como autor de todos os atos que aquele que representa a sua pessoa praticar ou levar a praticar, em tudo o que disser respeito à paz e às seguranças comuns. Todos submetendo assim suas vontades à vontade do representante e suas decisões à sua decisão. Então, as pessoas abrem parte da sua liberdade, das suas decisões e da sua vontade em favor desse representante, seja ele um homem ou uma assembleia, para que ele garanta, então, este poder comum capaz de defender tanto das agressões estrangeiras quanto das agressões internas. Então, a partir daqui é constituído o Estado e um poder soberano, com essa finalidade de garantir a paz e a segurança, que se sobrepõe aos demais, digamos assim, poderes individuais de cada ser humano, que passa agora nessa condição de viver sob um Estado e uma comunidade política, ou melhor, viver uma vida política
e sob a proteção de um Estado passa a condição de súdito, ainda não é cidadão aqui, né? De súdito. Isto é mais do que consentimento ou concórdia, é uma verdadeira unidade de todos eles numa só pessoa, realizada por um pacto de cada homem com todos os homens, de um modo que é como se cada homem dissesse a cada homem: cedo e transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo a este homem ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferires a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado, em latim civitas. É esta a geração daquele grande Leviatã, ou antes, para falar em termos mais reverentes, daquele Deus mortal ao qual devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz e defesa. Então, nascido o Leviatã, o Estado soberano. Chama atenção, né? Aqui a certidão do Leviatã, só que é uma certidão do Leviatã, que nem ele diz aqui, Estado, né? Só que é uma certidão contratual do Leviatã. Então, mediante o acordo recíproco entre os homens e a cessão da sua vontade para um soberano, que vai representar a vontade de todos, nasce então o Leviatã e o Estado moderno, no caso. Pois graças a essa autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz em seu próprio país. E ela ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência do testado, a qual pode ser assim definida: uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como autor, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. Então esta é a finalidade, né, do Leviatã ou do Estado, garantir a paz e a defesa comum. Aquele que é portador desta pessoa se chama soberano. Então o soberano é aquela pessoa ou aquela assembleia que detém este poder. Ele é o soberano. Todos os demais que integram, que conferiram parte da sua vontade para o Leviatã são súditos, que nem eu havia dito. E com isso eu encerro essa exposição de hoje. Agradeço muito que vocês tenham assistido até aqui. Um abração, uma boa semana do professor Leandro Cordioli.